Olá pessoal, então vamos gravar para vocês a solução dos 5 exercícios que eu propus na aula passada e eu quero que vocês acompanhem, né? Vou fazer passo a passo aqui as soluções, tá? Lembra que a gente está usando a calculadora como caminho para resolver as questões, tá bom? E acompanhe aí o processo. Então eu peguei a questão 1, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Lembra, a sugestão que eu dou para vocês é fazer a aproximação desse 1 pela direita. Então, eu coloquei 1 aqui, vou pegar 1.1, um décimo acima, um décimo abaixo, tá? Óbvio que eu posso pegar outros valores, começar aqui, por exemplo, do 3, menos 2, menos 1, mas quanto mais próximo eu ficar, então por isso que eu sugeri um décimo, quanto mais próximo eu ficar desse valor, mais rapidamente eu consigo interpretar os resultados, tá bom? Então lembra, eu vou pegar aqui 0,9, estou caminhando de 0,9 em direção a 1, né? Lembra, x tende a 1 pela esquerda. É isso que eu estou indicando. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, 0,99, mais próximo 0,999, mais próximo 0,99, 9999, quantos 9 eu quiser colocar aqui. E aqui eu começo com 1.1, vou para 1.01, depois 1.001, depois 1.0001, 00001 e etc. Tá bom? Então, isso seria a minha sugestão da aproximação de valores pela direita. Então, quando o x tende a 1 pela direita. Legal? Como eu estou com a lousa pequena, né, uma lousinha pequenininha aqui, então eu vou apagar e vou montar as duas tabelas com os valores que eu selecionei aqui, tá bom? Então vamos fazer a tendência aqui. Gostaram da luzinha? Essa luzinha aqui é da minha esposa, que ela usa para as aulas com os pequenos dela. Tá? Eu aproveitei aqui por conta da posição, fica mais fácil. Bom, vamos lá. Vou fazer então a análise pela direita. Eu monto uma tabela, olha só, tabela x tendendo a 1, vou começar pela direita, tá bom? E vou achar aqui a imagem, o f de x. Legal? Então, pela direita, começo com 1.1, 1.01, 1.001, tá? E veja, aqui eu estou me aproximando do 1 pela direita, tá bom? Depois eu vou montar a tabela para valores de x tendendo a 1 pela esquerda, ok? Então, aqui, ó, pela esquerda, eu tenho, claro, aqui f de x. Vou ter aqui o 0,9, depois 0,99, 0,999, me aproximo do 1 pela esquerda. Lembra, esse sinal indica o lado que eu estou me aproximando. Direita positivo, esquerda negativo, menos, tá? Faço a substituição agora desses valores na função. Então, 1.1 elevado a x ao quadrado. Tá bom? Então aqui eu vou fazer 1.1 ao quadrado menos 1, 1.01 ao quadrado menos 1, aqui embaixo também eu troco, né, por 1.1, 1. Menos 1 e vou gerando os resultados. Lembra que o ideal para usar a calculadora é abrir e fechar parênteses, tá ok? Então vamos lá, os resultados aqui então, ó. Já fiz os cálculos, 1.1, ele vai gerar para mim aqui 2.1 pela direita. Pela esquerda, ele gera o 1.9. Depois aqui, ó, 2.01, 2.001, ou seja, estou me aproximando desse ponto que é o 2. Tá ok? Então acompanha lá agora. Pela esquerda, 1.99, 1.999, e aqui eu estou tendendo também a 2 pela direita. O que é que eu tenho como conclusão? Então eu escrevo lá conclusão, né, que é o resultado dessa questão aqui, ó. Eu percebo que o limite, eu vou fazer assim bem rapidamente, o limite para a função f de x, quando o x está próximo de 1 pela direita, é igual a 2, e esse 2 também é o limite para a função f de x, quando eu me aproximo do 1 pela esquerda.
Então aqui a resposta que eu coloco é a seguinte, que a função inicial, limite, para x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando o x tende a 1, o resultado para isso aqui é 2. Então, lembra, o valor, o tal do limite, é 2. Pessoal, esse seria o processo de solução completo da questão. Tá? Então, todas as questões, as soluções devem ser feitas dessa forma. Tá? Vamos partir para a segunda? Então, observem aí, ó, vou apagar essa aqui, né? Vou colocar aqui a segunda questão. Então, a segunda questão que eu propus para vocês era limite, né? Então, tem sempre a expressão limite. A função que eu estou me referindo é x ao quadrado menos 2x sobre x menos 2. Desculpa, x menos 2. E a tendência aqui é o 2. Lembra? Se eu trocar tanto na primeira quanto na segunda, na terceira, na quarta, o x pelo valor que eu coloquei aqui, o que eu tenho? Eu tenho 2 ao quadrado. Isso aqui chama a propriedade da substituição direta, né? Aqui eu tenho 2 menos 2. Aqui em cima vai ficar 4 menos 4 sobre 2 menos 2, que é um 0 sobre 0. Lembra, isso aqui a gente chama de indeterminação. Nós temos uma série de indeterminações que a gente vai estudar aí quando estudar os limites, né? Nesse caso, essa determinação significa não consigo interpretar isso. Não dá para dizer isso aqui é 0, isso aqui é 2, isso aqui, né, não é uma expressão matemática. Não consigo estabelecer que valor se refere a isso. Por isso que é chamado de indeterminação. Tá? Muito bem, eu vou então para a análise com o auxílio da calculadora. Lembra, a gente está na solução aritmética. Então eu faço de novo x próximo de 2 pela direita, vejo qual é a imagem, né? E faço análise também para x próximo do 2 pela esquerda e vejo aqui qual que é a minha resposta. Tá? Muito bem. Próximo de 2 pela direita significa que eu vou pegar aqui o 2.1, 2.01, 2.001. Se eu quiser mais um aqui, 2.0001, também 2.001, próximo do 2 pela direita. Próximo do 2 pela esquerda, lembra, né? Se eu marcar o 2, tem aqui 1.9, mais um 9, 1.99, mais um 9, 1.999, mais um 99999, próximo do 2, só que à esquerda, né? A gente fala por baixo e por cima do valor aqui. Então, à direita, à esquerda. Trocando os valores aqui, no meu cálculo, eu tenho para a direita 2.1, né? 2.01, 2.001, 2.0001 tende a 2. Coincidência, tá bom, pessoal? Isso é uma coincidência em relação ao primeiro exercício, né? Que a resposta será sempre 2, tá? Aqui pela esquerda, vou pegar 1.9, começo então, a primeira solução, a primeira passagem que eu tenho aqui dá 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999 tende a 2. Portanto, eu percebo que o limite, né, para a função, vou chamar aqui de f de x para não ter que escrever toda a expressão, para valores próximos do 2 pela direita, é igual ao limite da função para x próximos de 2 pela esquerda. E o resultado aqui é 2. E aí eu concluo que o limite, aí vale a pena escrever novamente a função, x ao quadrado menos 2x sobre x menos 2. Quando x se aproxima do 2,
tem como resultado aqui o próprio 2, tá? Então aí aquela marcaçãozinha tradicional que eu faço dizendo que o limite é 2. Então esse é o resultado que a função assume a imagem à medida que eu me aproximo do x de 2. Pessoal, coincidência o fato de ter dado 2, não é que é sempre 2 e nem que dá sempre 2.1, etc. Tá? Eu tentei facilitar aí os primeiros cálculos para vocês perceberem isso. Questão 3, né? Então vamos aproveitar aqui. Questão 3, porque eu estou com preguiça, já vou fazendo algumas abreviações. 3, vou colocar aqui x ao quadrado menos 3x, ó, já vou trocar aqui por 3. Isso é só coisa de preguiçoso, não pode fazer isso, hein? Depois, x ao quadrado menos 9, só que a aproximação agora aqui é o 3. Então, olha a preguiça do professor, apagando aqui, né? Só para já acelerar bem o processo. Você não vai ter como fazer isso no caderno, você vai ter que construir de novo a questão. Mas graças a Deus eu estou na lousa, eu não estou no caderno, ó. Que bonitinho. Aqui eu não estou me aproximando do 3, estou me aproximando de 2. Claro que vai mudar aqui também, né? Ó, que x tende a 3 pela direita, que x tende a 3 pela esquerda. E eu vou fazer a aproximação, lembra? Marca a reta, escolhe os valores próximos e faça a substituição. Faça essa análise aqui, tá bom? Então aqui deixa eu apagar também, porque, claro, a análise, né, vai ser um resultado diferente. Mas lembra, você pega o 3, aí próximo de 3 à direita, 3.1. Professor, eu posso começar no 5, 6? Pode. Pode começar, aliás, começa no 1000, então vem 1999, 998. Talvez depois da pandemia você conseguiu chegar a analisar isso aqui, mas vê se seja um pouquinho mais rápido, 3.1, né? Eu ouvi a semana passada lá o seguinte, professor, mas é muito ruim trabalhar com número decimal. Eu sei que é muito ruim, por isso mesmo que é bom você treinar isso. Porque a gente tem dificuldade com os decimais, frações. Então, 3.1, abaixo 2.9. Então, ó, 3.1, 3.01, 3.001, e aí, ó, acho que chega, tá? Então, nós aproximando do 3 por valores acima, à direita. 2.9, 2.99, 2.999, próximos do 3, só que pela esquerda, abaixo, né? Vamos lá, eu já fiz o cálculo aqui. Então, o meu resultado, nesse caso, ele começa a dar uma oscilada, fica 0,5083, eu deixei só 3 casas. Depois 0,5, você percebe que o 0,5 permanece, esse 8 ele vai sendo empurrado aqui para baixo, ó. E aí, nesse caso, talvez seja legal você perceber aqui que precisa de mais alguns números para você perceber que isso aqui vai estabilizar em torno de 0,5. 0,5, também conhecido como meio, né? Por que eu vou deixar as duas respostas? Por uma questão simples. Se nós formos resolver essas questões como nós faremos daqui a uns dias, pelo método algébrico, eu vou chegar na resposta meio. Mas na calculadora, o método aritmético, que é o que a gente está usando, dá 0,5, que é a tendência. Então não vai colocar 0,508, professor, deu 0,5008. Não. Olha a primeira casa decimal é onde o número vai estabilizar aqui, 0,5. Por isso que talvez você precise de mais alguns números. Fiz com 3, mas aí eu percebi que talvez precisasse de um quarto, um quinto valor para perceber que a resposta tende a estabilizar no valor 0,5. Essa ideia de tendência, vizinhança, é exatamente a ideia fundamental do limite de uma função. Não é? Vamos lá para o outro lado agora? X tende a 3 pela esquerda. Muito bem. X tendendo a 3 pela esquerda, eu peguei lá o 2.9, começou assim com 0,49. Depois, 299, 0,499. Fui arredondando, 0,4999, ou seja, ele vai tender a 0,5. Aqui, análise, que observações nós fazemos dessa construção? Bom, primeiro, observação importante, né? Lógico que aqui se eu trocar, como eu falei, isso fica 9 menos 9, aqui fica 9 menos 9, dá 0 sobre 0, é uma indeterminação.
Por isso que eu recorri a esse método aritmético. E aí eu percebo que o limite para essa função, que eu vou chamar só de f de x, para valores próximos do 3 pela direita, é exatamente igual ao limite para essa mesma função para valores de x próximos do 3 pela esquerda. E o resultado aqui é 0,5, né? Ou meio, como queira. E aí eu concluo, né? Volto na função original e digo que o limite para x ao quadrado menos 3x sobre x ao quadrado menos 9, quando o x se aproxima do 3, é exatamente 0,5. Tá bom? Posso deixar meio, Trentinho? Pode. Eu até prefiro que você deixe essa mesma resposta colocando a fração meio. Tá? Bom, questão 3. Vamos para a questão 4, a nossa última questão. A questão 4, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque agora tem um número negativo aí presente, né? Então vamos lá, questão 4? Olha só. Vamos apagar tudo agora, deixar a nossa preguiça de lado, né? Vamos pegar a questão 4 e vamos secar essa tal questão 4. Número negativo, como eu falei, comentei com vocês a semana passada, ele traz uma certa dificuldade para a gente entender essa questão da lateralidade. Muda, né? Quando eu olho a esquerda de um número, é cada vez mais negativo. A direita está caminhando em direção ao zero, né? Eles são um pouquinho, o que está à direita é maior, não vou dizer que é positivo, mas os positivos estariam à direita, lá em cima, depois do zero, né? Muito bem. A função, então, proposta, quarta questão, era o limite, né, de x ao quadrado mais 2x mais 1 sobre x mais 1. Para x tendendo a menos 1. Então, agora nós temos o sinal do número, menos 1. Nós vamos ter que ter a indicação da lateralidade, direita e a esquerda desse menos 1. Tá? Lembra que se eu trocar isso aqui por menos 1 ao quadrado dá mais 1, com mais 1, 2, aqui dá menos 2, 0. E aqui, menos 1 mais 1, 0, eu tenho a indeterminação, que é aquela situação que eu não consigo decidir qual é o resultado, né? E aí, então, eu tenho que buscar um método, e lembra, o método que nós estamos buscando, aliás, é o método aritmético. Bom, coloco aqui a tal da reta real para saber aonde que estão os vizinhos desse menos 1. Nesse caso, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Olha só, aqui, a direita fica de frente, né? Ó, direita, direita, esquerda. A direita estaria o zero. Então, 0, 0, 1, menos 0, 1, menos 0, 2, menos 0. Mais próximo aqui, um décimo é o menos 0,9. Então, a direita agora mudou. É o menos 0,9. A esquerda é o menos 1,1. Né? Menos 1,1 é mais negativo, portanto, menor que menos 1, que por sua vez é menor que menos 0,9. Então, a direita, estou caminhando nesse sentido. À esquerda, estou nesse sentido, nessa direção aqui. Né? Vamos lá. Agora, vou fazer então a aproximação desse ponto, né, que é o menos 1 à direita. Olha a indicação. Menos 1 à direita. Coloco aqui os valores, vou achar a imagem e vou fazer a minha análise. Coloco menos 1,1, menos 1,01, menos 1,001, menos 1,00001, próximo de menos 1 à direita, né? Ah, pessoal, desculpa, estou falando aqui uma tremenda besteira. A esquerda aqui, ó. A esquerda, vamos mudar aqui para não ter que mudar minha tabela, né? A esquerda que é esse ladinho aqui, ó. X tende menos 1 à esquerda. Você vê? Até eu fiz essa confusãozinha aqui, né? Mas, ó, os valores estão corretos. Só a indicação do que eu estava dizendo aí está errada. Corrijam a esquerda. E agora a direita. Então, x tende a menos 0,9, tá? Aliás, menos
1 à direita. Então, eu vou começar as substituições, eu já ia trocar o primeiro valor aqui. Então, f de x, volta aqui, ó, menos 0,9, vou injetando os 9 aqui, menos 0,99, menos 0,999, estou aqui muito próximo, vamos colocar mais um, menos 0,9999, próximo desse menos 1 à direita. Bom, então corrigindo, à esquerda, né, menos 1,1, à direita, x tende a menos 1 à direita, menos 0,9. Agora, substituir na calculadora, vocês já percebam que também nessa questão criou-se uma dificuldade. Tem x em 3 posições, eu tenho que tomar cuidado em abrir e fechar parênteses. E o resultado também dá pra gente uma certa confusão. Então, o que acontece? Lembra que eu falei a semana passada? Já você vai começar a achar assim, pô, Trentinho, não tem um outro caminho, não, cara, para fazer esse tipo de exercício. Eu posso errar no valor. Você vê, você até mesmo errou aqui na interpretação do que era, tá? Será que tem outro caminho? Tem, o caminho algébrico que a gente vai ver aí no nosso próximo aula, tá? A gente vai ficar ainda no aritmético nessa aula de hoje. Muito bem, troco aqui o 0,9, né? Vou começar agora a inverter pela esquerda, né? Eu tinha feito todos pela direita, pela esquerda. Então, pela esquerda, começa a aparecer valores assim, ó, menos 0,09, depois menos 0,009, menos 0,0009, menos 0,00009, e aí é aquela coisa, como é que ele interpreta agora? Porque a gente tinha menos zero, ele vai estabilizar aqui no menos zero, mas veja, eu estou pensando assim no zero como a origem. O zero você não atribui sinal nem positivo nem negativo. Ele é o separador, digamos assim, né? Ele é o separador da região de valores negativos da região de valores positivos. Então não existe menos zero, mais zero. O zero só tem um valor absoluto, né? Um módulo dele. Então nós consideramos então aqui a tendência da função é zero. Quando nós vamos pela direita, fazemos esses cálculos aqui, começa a dar 0,11, né? Depois 0,01, depois 0,001,001, 0,0001,0001, e isso também mostra que aqui, ó, está caminhando em direção ao zero. Então veja, um pouquinho mais trabalhosa essa análise dessa vizinhança desse ponto que é o menos 1. Até para substituir os valores, gerar os resultados, né? Até para a gente interpretar depois o resultado, escolher os valores, quer dizer, tem uma série de dificuldades, fazer a troca na calculadora. Então você já começa a falar assim, olha, Trentinho, é melhor eu desistir desse caminho. Então nós vamos insistir um pouco mais para você criar exatamente essa ideia da tendência. X se aproxima, o resultado, o comportamento da função, a imagem caminha para... Então aí você vai ver aí o tal do limite, né? Então nós temos aqui a nossa análise, né? O que é a nossa análise? É o momento que você vai comparar os resultados. Bom, as tendências foram as mesmas. Então você coloca lá que o limite para a função f de x, quando o x se aproximou do menos 1 pela direita, foi exatamente igual ao limite para a mesma função quando o x se aproximou do menos 1 pela esquerda. Qual é esse resultado? Zero. Bom, então aqui você conclui, né, conclusão, que é a nossa resposta, que o limite, aí é bonitinho, né? Vale a pena escrever a função novamente. X ao quadrado mais 2x mais 1 sobre x mais 1 para x tendendo a menos 1, gerou como resultado zero. Então lembra aquela situação que o professor Marcelo mostrou no vídeo, que eu estou comentando faz dias aí, espero que você tenha assistido o vídeo, em que graficamente eu estou fazendo o domínio dessa função se aproximar do menos 1 e a imagem, o y, tende a zero. Então esse é o limite da função. Tá?
Lembrem-se de que o limite ele é um número, é um resultado que a função assume, também é um conceito, né, um construto matemático que vai dar para a gente um repertório para que nós possamos depois definir ali a tal das derivadas, ou a derivada no ponto, a derivada de uma função, fazer uma série de aplicações dessas derivadas na continuação do curso. Bom, na aula de hoje também, depois eu vou propor algumas questões para que vocês resolvam e postem para mim ali no Google Sala de Aula, tá bom? Pessoal, obrigado, até a próxima aula.